Olá pessoal, meu nome é Felipe e a gente vai falar um pouquinho sobre por que você não deveria amar uma linguagem de programação. Eu vou soltar a intro do canal e a gente vai falar sobre esse assunto que realmente é bem importante. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, por que você não deveria amar uma linguagem de programação? Vamos começar falando o seguinte, né? Toda linguagem de programação é uma ferramenta e essa ferramenta ela foi criada para resolver problemas. São problemas iguais, idênticos? Não. Você teve um certo contexto quando você criou C, você tinha um certo contexto de necessidades quando você criou Java e quando você criou Python. São propósitos diferentes, são ideias, concepções diferentes que você pode usar aí para resolver alguns tipos de problemas que a gente encontra no nosso dia a dia, né, no mundo da computação e da tecnologia. Então, basicamente é isso. Você tem que tratar uma linguagem como uma ferramenta. E o que muita gente faz? Elas amam a linguagem de programação. Elas simplesmente pegam uma linguagem, adotam ela como se fosse filho, ou sei lá o quê, e basicamente só querem programar naquela linguagem. Só querem fazer tudo naquela linguagem. E não é por aí, sabe? Eu acho que, na minha opinião, realmente, você vai ter problemas quando você tem essa ideia, quando você coloca isso na sua cabeça, que você vai pegar o JavaScript, por exemplo, e vai usar para fazer tudo e vai ser maravilhoso, eu só vou usar JavaScript, ou só vou usar Python porque Python é muito fácil e eu consigo fazer tudo com Python. Não é bem assim, sabe? Acho que a gente tem que sempre analisar o tipo de problema e a melhor ferramenta para você conseguir resolver esse problema. Porque, por exemplo, o martelo, ele é uma ferramenta que foi criada para pregos. Não adianta eu querer pegar um martelo para pregar um parafuso, sabe? Não faz sentido. E é o que muita gente faz. Muita gente acha que só tem uma opção, muita gente acha que você só tem uma ferramenta para resolver aquele problema que ela está passando. Não enxerga, né, o leque de opções que ela tem, não enxerga as possibilidades. O que não falta são linguagens, ferramentas para resolver um problema e todas têm seus problemas e seus benefícios. Então é muito importante que você tenha isso em mente, por exemplo, talvez eu vou gastar menos linhas de código para resolver um problema em Python do que em C. Ok, beleza. Mas se eu quero ser rápido, eficiente, se eu quero gastar menos tempo de memória, é C, cara. Não tem jeito. Eu vou fazer em C. Então, se você ama Python, você não vai querer fazer em C e você não vai fazer em C. Em certas situações, isso é prejudicial, porque se naquele contexto você queria fazer algo rápido, se te pediram para fazer alguma coisa o mais rápido possível e você fez em Python, realmente você não está entendendo aonde você está se metendo, porque era para você ter feito numa linguagem, numa ferramenta que te oferece isso que o cliente ou que o problema precisa, exige. Então, realmente, amar uma linguagem de programação, na minha opinião, não é um bom caminho. E é muito comum, né? Principalmente no início, porque, por exemplo, eu comecei aprendendo Python. E, pô, sua primeira linguagem, né? Você cria um pouco, assim, daquele afeto. Caramba, minha primeira linguagem. Eu fiz meu olá mundo nela, né? E, pô, vou continuar usando Python, mas aí depois você aprende outras linguagens e você vai vendo por que elas foram criadas, né? As vantagens e desvantagens. Então é sempre importante, né? Na minha opinião, que você tenha essa mente aberta para o leque de opções que você tem. Não se fechar numa linguagem, não se fechar no JavaScript, não se fechar no Python, não se fechar no C, no Java, enfim, vai depender do que seu cliente quer ou do que o problema exige, beleza. Mas você sempre tem que pensar nas possibilidades e você tem que sempre ver se a ferramenta que você está usando é a melhor escolha para o problema que você está tentando resolver. E muita gente não pensa sobre isso. Elas só querem resolver o problema com a linguagem que elas sabem, enfim, com a linguagem que elas acham que tem que resolver, ou com a linguagem mais fácil para resolver. E não é assim, né? Se você quer ser um bom profissional ou uma boa profissional, você tem que ter isso em mente. Tem que ter essa consciência de que linguagens são apenas ferramentas e você tem que saber usar muito bem elas e saber usar muito bem elas para o propósito, né, que elas foram criadas. Para o que elas foram criadas. Então, é muito importante que você saiba
as vantagens e desvantagens das linguagens que você domina para você ter esse discernimento de escolher. É muito importante isso. Beleza, se você só sabe Python, se você só sabe JavaScript, aí não adianta eu falar para você que você deveria ter usado C porque você não sabe C. E, sei lá, você tinha que entregar alguma coisa na semana seguinte ou daqui um mês e talvez não dê tempo de você aprender alguma linguagem de programação mais focada para aquele problema e para aquelas necessidades que exigiam ali. E aí realmente, né, vai fazer essa diferença, realmente você vai notar que você vai conseguir ter uma ideia um pouquinho melhor das coisas. Então é muito importante que você tenha isso em mente, é muito importante que você aprenda sobre as vantagens da linguagem, por que o C foi criado, qual eram os problemas que existiam na época, por que o C ainda é utilizado, quais linguagens foram criadas em C. Você sabia que Python foi muito inspirado em C? Você sabia que C é considerada a mãe de todas as linguagens, porque realmente muita coisa foi baseada em C. Então são coisas que você precisa saber, você tem que ter essa curiosidade de entender o cenário dessas linguagens, entender que essas ferramentas, elas tiveram contexto, elas foram criadas por um propósito, elas vão resolver certos tipos de problemas, e você precisa entender também por que ainda utilizam C, que é uma linguagem antiga. Por que será que C ainda é utilizado se eu tenho Python, se eu tenho JavaScript? Sabe, essas são coisas que você tem que procurar as respostas, porque elas são importantes para o seu dia a dia. Saber entender como essas ferramentas funcionam, como você pode tirar proveito de uma determinada característica de uma linguagem que você sabe. Então, realmente, são coisas que você precisa ficar um pouco mais atento. Não amar uma linguagem de programação é muito importante e é muito bom para você não cair na ideia de que você tem uma linguagem de programação perfeita, você não precisa aprender outra linguagem porque você já sabe aquelas ali e você vai ficar parado ali e vai aprender só aquilo mesmo e tá muito bom, tá de muito bom tamanho e você só vai aprender aquelas linguagens mesmo. E você tem aí correndo muito por fora o Rust, por exemplo, uma linguagem também baseada em C e que está crescendo muito, né? É muito eficiente. E por que você ainda não parou para olhar por que as empresas estão pensando em migrar para Rust? Por que tem muita gente aprendendo Rust? E daqui a, sei lá, 6 meses pode vir outra linguagem a C e tomar o lugar do Rust, mas assim, é muito importante que você tenha a mente aberta para aprender e para entender essas coisas. Acho que isso é fundamental e por isso que você não deveria amar uma linguagem de programação, beleza? Não é esporro, é só um vídeo mais de reflexão e para conscientizar quem aí acha que existe uma linguagem perfeita ou que não deve ter essa mente aberta para o leque de opções ou que não enxerga as linguagens como uma ferramenta para resolver problemas. Então, basicamente era isso que eu queria falar. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo, beleza? Até a próxima e tchau, tchau.